Inestrosa, que é outro jogador que provavelmente já vai chegar para botar a camisa e jogar. Acho que são dois jogadores que elevam e muito o patamar do Vasco nesse sentido, principalmente com as lacunas deixadas pelo Ryan e pelo Verratti. Agora, não adianta parar por aí. Não adianta parar por aí. Tem que ter outra contratação de um nível bom. Tem que ter. A informação que eu tenho é que vai ser buscada. Só que assim, não adianta só contratar o centroavante, tá? Porque o problema do Vasco no jogo de hoje, ele foi muito além da posição do GB. Eu acho que a questão do GB, ela faz diferença principalmente porque o GB não é um jogador que tem a marcação sem a bola decente. Ele é um cara que é a marcha um pouco lenta, ele é alto demais, ele não tem o pique e a pressão necessária, ainda mais para você pressionar o Flamengo sem a bola. Você viu o Carlos Andrés Gomes correndo igual maluco. Você viu até o Coutinho, que não tem velocidade, mas pelo menos ele tem noção tática, correndo para preencher espaço. Você viu o Nuno tentando pressionar. Mas quando você tem um jogador que tem tanta dificuldade assim, por características de você não conseguir marcar a pressão, por velocidade, por não conseguir realmente ter essa maturidade de preencher o espaço, e até por isso, muitas vezes, até mal comparando, são jogadores de prateleiras completamente diferentes, mas o Pedro, muitas vezes, ele começa no banco do Flamengo, porque ele não é um jogador que consegue marcar sem a bola. E condicionou um jogo que já tinha um favoritismo absurdo para o Flamengo, da forma que foi. Então, e eu digo não só se reforçar em peças, em posição, acho que tem que trazer um atacante de bom calibre, por mais que tenha chegado o Brenner e o Inestrosa, tem que trazer mais um atacante, um fazedor de gol. O Vasco ele abriu mão de seus dois maiores artilheiros da temporada. Abriu mão, entre aspas, né? Negociou, porque eles quiseram também. Pelo Vasco eles não teriam saído. E buscou o Brenner, que eu acho que é um bom jogador. Eu acho que o Vasco precisa olhar com carinho para esse jogador, comprou esse jogador. Ele vai ser muito bem lapidado pelo Fernando Diniz cada vez mais. Já está mais maduro, passou pelo futebol italiano, passou pelo futebol da MLS, já brilhou com a camisa de um gigante aqui, que é o São Paulo, já se provou dentro do futebol brasileiro. Acho que o Brenner é uma contratação muito boa do Vasco. E você olha para o Inestrosa também com animação. Assim, a discussão na Colômbia é quem era a maior revelação da Colômbia atualmente. Dos novos jogadores. Se era o Carlos Andrés Gomes ou o Inestrosa. Há essa discussão. E o Vasco conseguiu os dois. O Inestrosa foi alvo do Fluminense. O Inestrosa foi alvo do Santos. O Inestrosa foi alvo de vários clubes brasileiros por conta da Libertadores que ele fez pelo Atlético Nacional. Por conta de tudo que ele fez com a camisa do Atlético Nacional. Então, eu vejo que o Vasco já trouxe dois jogadores de bom nível para o ataque. Mas tem que trazer mais um. Porque depender do GB para ser o reserva imediato, eu acho que não é o momento do garoto. Não é. Não é o momento. Tem que amadurecer ainda, tem que crescer muito ainda para assumir essa responsabilidade. Aí você olha para o meio campo, precisa de mais um volante. E é um volante para disputar a posição, para chegar para disputar a posição, disputar a titularidade, para não ter zona de conforto nem do Barros e nem do Thiago Mendes. Volante. Lateral esquerdo, a mesma coisa. A mesma coisa. Se eu sou o Vasco, o Cuiabano quer voltar, eu tava lá na Inglaterra. Admar Lopes, eu tava lá na Inglaterra para poder tentar buscar o Cuiabano. Qual é a situação? Pô, empréstimo de graça? Não quero. É compra? Vamos fazer um bem bolado aqui. Vamos parcelar essa porra. Para trazer o Cuiabano. Que seria um jogador, assim, que chegaria, na minha humilde visão, para poder assumir a titularidade. Disputaria a posição? Sim. Tem características diferentes do Piton? Sim. Mas o Cuiabano é um jogador muito mais intenso do que o Piton. Ele daria muito mais saúde para o Vasco da Gama. Por mais que você perdesse ali um pouco no terço final, no quesito cruzamento, hoje o Vasco já não é um time que joga com tantos cruzamentos. Então o Cuiabano, para mim, seria uma baita de uma contratação para a realidade do Vasco. É um jogador com saúde, que marca muito, que tem velocidade, que pode jogar de ala. Eu iria lá. Iria lá buscar o Cuiabano. E zagueiro, cara. Tem que contratar zagueiro.
tem muito que contratar zagueiro. Não dá para depender só de Carlos Cuesta e Robert Renan. Não dá para olhar para a zaga do Vasco e estar satisfeito com o Saldívia só. Tem que contratar um zagueiro para poder disputar a posição. Sabe por quê, gente? O perfil do elenco do Vasco hoje, o titular, eu já falei aqui, o time do Vasco não é ruim, o time do Vasco é bom, o titular é bom. Não vai ser um jogo contra o Flamengo que tem um elenco bilionário que vai fazer eu mudar minha percepção e nem ficar de histeria. O que a gente fica chateado hoje, mais como torcedor até do que como jornalista, é a postura. É a postura que faltou, a postura de competição. Compreende? Como torcedor, eu fico chateado. Eu acho que o jogador, quando entra para jogar contra o Flamengo, ele tem que entrar com uma postura, como diria o Pofechou, com a pica apontada pro Shell. Robson Harley. Careca, o que tem sobre Douglas Luiz? Qual ataque ideal com os reforços para a estreia no BR? Vamos ficar até quando sendo prejudicados e nada fazendo? O que o clube pode fazer? Nada. Vai dar em pizza. Não dá nada nem no Campeonato Brasileiro, nem na Libertadores. Tu acha que vai dar no Campeonato Carioca? Não vai dar em nada, né? O clube não pode fazer nada. Agora, sobre Douglas Luiz. Mesma coisa que eu falei para vocês. Falei há 3 lives, inclusive. Pedroso, e o Douglas Luiz? O que o Vasco fez com o Douglas Luiz é o seguinte. Douglas, seguinte, irmão. A gente quer você, tá? Se você quiser voltar para o Brasil, a gente está aqui. A gente está pronto para te receber. Pronto. Só que o Vasco hoje não tem condições financeiras de comprar o Douglas Luiz. A única maneira que daria para o Douglas Luiz voltar para o Vasco é ele conseguindo um empréstimo e muito provavelmente com divisão salarial. E ele ainda está emprestado para o Nottingham Forest. Então você tem tantas etapas a serem vencidas. Eu não diria impossível, mas que são muito difíceis. Muito difíceis. Ele ganha um altíssimo salário. Ele é um jogador que teria que vir para o Vasco, repito, com o salário dividido, a não ser que o Vasco tivesse aí uma entrada de investidor para essa janela. Talvez para o meio do ano possa até ser mais possível, digamos assim. Para esse início de ano, por mais que o Vasco tenha feito esse aceno a ele e dito, Douglas, tô aqui. Precisar, a gente divide salário, faz alguma coisa. Mas é uma briga muito mais do Douglas e dos seus empresários que vai ter que ser feita com a Juventus, com o Nottingham Forest, para poder liberar, para poder voltar para o Brasil e tudo mais do que qualquer outra coisa. Essa que é a realidade. Pode acontecer? Futebol, né, cara? Tudo pode acontecer. Ele ama o Vasco, ele é vascaíno. Ele já falou diversas vezes que um dos maiores sonhos da vida dele é jogar com o Coutinho, voltar para o Vasco. Isso aí tudo é verdade. Agora, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Um grande caminho a ser percorrido. Tá? Rinestrosa? Fechou já, filho. Assinou, chega aí amanhã ou sábado. Já fechou. Aliás, eu trouxe isso aqui na live de ontem e vou falar mais uma vez. O Rinestrosa está fechado desde o momento que eu dei a notícia. Os documentos já estavam sendo trocados. Faltava a assinatura do atleta, assinou ontem, acabou, fechou. E o Otamendi para depois da Copa? Tem como? Eu acho que isso é mó viagem também, mano. Mó viagem. Gostaria, porra, cara vencedor e tal. Mas isso aí também não é o problema do Vasco nesse sentido. Saiu notícia do Von Bergar. Procede? Conhece o cara? Não conheço. Sei que é o atacante lá, grandão e tudo mais. E também desconheço que o Vasco esteja negociando com ele, tá? E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre Vasco da Gama 0, Flamengo 1, pelo Campeonato Carioca, jogo realizado ontem no Maracanã. E o Vasco, depois disso, saiu bastante informações, né? Ele deixou bem claro sobre o Inestrosa, já está fechado, já tem um acordo com a equipe do Vasco da Gama. Ele vai desembarcar a tendência aqui entre hoje e amanhã no Rio de Janeiro para que possa fazer os exames e ser anunciado como novo reforço do Vasco para a temporada de 2022.
26. Em relação a Brenner, mesmo caso, só que ele chega na sexta-feira, 6h30, 6h40 ali da manhã, mais ou menos, é o horário que o Brenner vai estar desembarcando no Rio de Janeiro, jogador que já tem ali o aval do técnico Fernando Diniz. Sobre a situação envolvendo Douglas Luiz, que foi o que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava essa notícia envolvendo esse jogador, que até notícia de um veículo muito importante, que vem se tornando cada vez mais uma fonte confiável para o torcedor vascaíno, que é o Na Torcida Vascaínos, né? Eles colocaram a seguinte informação. Vamos ler para não passar nenhum ponto que vocês não tenham observado. Vamos lá. Vasco busca Douglas Luiz. Aí eles colocaram aqui, ó. O que sabemos sobre Douglas Luiz? Apuramos através de uma pessoa próxima ao jogador que o Vasco e Douglas Luiz chegaram a um acordo. Inclusive, os valores de salário já estariam acertados entre o Cruz Maltino e o Camisa 8, que hoje está emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra, cedido pela Juventus. Então, qual é a situação? O Douglas, ele é da Juventus e está emprestado para o Nottingham. Porém, a questão não é tão simples assim. É bem complexa. O Douglas teria que conversar com o Nottingham para liberar, depois conversar com o Juventus para que a Juventus possa ceder e, quem sabe, dividir salários com o Vasco. Então, assim, é uma negociação bem complexa. Se dependesse só do Douglas e só do Vasco, ele já estaria aqui jogando em São Januário, ou jogando até mesmo ontem no Maracanã. Mas não é assim, a gente sabe que a negociação é bem complexa e não é fácil de ser fechada. Mas a esperança que nutre os torcedores vascaínos é que o Vasco, com a venda de Ryan, podendo ali reforçar seu elenco com dinheiro em caixa, é que possa fazer, quem sabe, uma negociação e buscar o Douglas Luiz. Mas, como eu falei, repetindo, não é nenhuma tarefa fácil. Sobre Cuiabano, o Vasco tem muito interesse, é o foco nesse momento, o Cuiabano no mercado do Vasco. O Vasco quer muito esse jogador, entende que é o cara fundamental para o esquema tático do técnico Fernando Diniz, e é a posição que o Vasco precisa e considera carente, porque o Lucas Piton vem de atuações bem abaixo, é claro também, de Vitor Luiz não ser confiável e Leandrinho ter sido negociado. Então o Vasco quer o Cuiabano e estuda, quem sabe, uma proposta, sei lá, de empréstimo com opção de compra ou obrigação de compra. O jogador anteriormente, aí, há poucos dias, atuou no Sub-21, lembrando que ele tem 22 anos de idade, ou seja, não está nem nos planos da equipe do Nottingham. E aí, será que esse jogador vai ser o novo reforço do Vasco, sim ou não? Eu quero saber a sua opinião relacionada a isso. Se acha que é um bom reforço, eu acho que seria um jogador que agregaria demais ao Vasco. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!